Hi there, welcome to the class. Nesta aula, a gente vai ver o passado dos verbos regulares, cujo ed tem um som de id. Id. E esses verbos são aqueles cuja forma original termina em d ou t, ok? D or t. Let's see. Então aqui a gente tem o verbo to want, que é o verbo querer. Só que nessa aula a gente vai fazer um pouco diferente da aula anterior. Eu vou te dar uma frase no presente e eu quero que você me ajude a colocar no passado, tá bom? Então se eu quiser dizer que eu quero chocolate, eu quero um pouco de chocolate. Nesse caso eu posso dizer I want some chocolate no presente, in the simple present, ok? I want some chocolate. Ok, então como eu colocaria então essa frase no passado? Eu queria um pouco de chocolate ontem, mas hoje eu não quero não, tá? Então, eu queria ontem, então eu quis ou eu queria. Vamos lá. Então, ao invés de dizer I want some chocolate, eu vou dizer I wanted. I wanted. Vamos só lembrar que esses verbos que terminam em D ou T, o ED vai ter som de id. Id, ok? Então, nesse caso, wanted. Na pronúncia mais norte-americana, wanted, wanted. Esse T perde o som, ok? Então, vamos lá. Wanted. Então, I want some chocolate. What's the past? I wanted some chocolate yesterday. Lembra na aula anterior que eu te falei que é muito importante no simple past que a gente coloque um complemento de tempo no final da frase? Então vamos fazer isso. Eu vou te dar uma frase no presente e quando você jogar para o passado, você coloca um complemento de tempo, tá bom? Então vamos lá. I want some chocolate. I want some chocolate now. Agora, now. Can you put the sentence in the past? Você pode colocar no passado? Vou te dar um tempinho. I wanted some chocolate yesterday. Very good, ok? Por enquanto, você vai colocando o complemento de tempo passado que você preferir, tá? Depois a gente vai fazer um exercício que eu vou te dizer qual tempo você vai utilizar. Então, vamos lá. Agora, o verbo to need. Need, que é o verbo precisar, necessitar, ok? Então, se disser assim, eu preciso de leite. I need some milk. I need some milk. Esse some é muito utilizado porque é um pouco de leite, não é uma quantidade exorbitante. Eu preciso de um pouco de leite. I need some milk. Se eu quiser dizer, eu precisava de leite hoje de manhã. Então, hoje de manhã já vai ser this morning. Can you put it in the past? Então, I need some milk. Isso seria, eu preciso agora. I need some milk now. This morning. Quero que você refaça essa frase utilizando esse complemento e colocando o verbo no passado. So, I need some milk. I needed some milk. Então, pelo fato de need terminar com D, o ED vai ter som de id. So, please repeat. Needed. Needed. I needed some milk this morning. I needed some milk this morning. Tenta acompanhar esse ritmo, tá? De quando eu falo naturalmente, ó. I needed some milk this morning. Tem um ritmozinho, um sobe e desce na pronúncia, tá? I needed some milk this morning. Ok? Very good. Na próxima é o verbo to float. Float é o verbo boiar, ok? Float. Então, vamos supor que quando um bebê está aprendendo a nadar, uma das primeiras coisas que o professor ensina é o bebezinho a boiar, não é isso? Então, vamos lá. Se você quiser dizer, ela flutuou bem na água. She floated very well on the water, ok? She floated, floated. Nesse caso, float é o presente, floated, o passado. No inglês americano, assim, americano, lembra quando eu falo assim, é o norte-americano, tá? Então, nesse caso, floated, floated, ok? No norte-americano, esse R, o T, ganha um som de R, é mais rápido o som, ok? Ele é menos marcado do que o inglês britânico. So, she floated very well this morning. Então, ela flutuou muito bem hoje de manhã. She floated very well this morning. Yeah? Very well, muito bem. She floated very well this morning. Repeat.
Very good. Então vamos lá. Agora flood. Ai, meu Deus, isso é uma enchente, tá? Então flood é no sentido de alagar, certo? Então não é muito legal, mas é importante saber. Então flood, flood. Não é flood nem flood não, tá? Flood. Yes? E o passado, pelo fato de terminar com D, o ED tem som de id. Então flooded, flooded. Você pode dizer, então, que a cidade alagou mês passado. Como é que seria a cidade? The city, se for uma cidade grande. The town, se for uma cidade pequena. Ok? So, the city flooded last month. The city flooded. Então, alagou, passado. The city flooded last month. Oh my God. Então, lembra, coloca um complemento de tempo no passado, porque isso reitera o fato de que realmente a ação acabou, ficou no passado e não tem relação com o presente, tá bom? Então, vamos repetir só mais uma vez para você praticar a sua pronúncia, ok? So, the city flooded last month. The city flooded last month. Ok? Fantastic. Vamos lá, agora rent, que é o verbo alugar, ok? Você pode dizer então assim, sempre que eu vou aos Estados Unidos eu alugo um carro. Every time I go to the United States, I rent a car, ok? Você pode falar, eu aluguei um carro quando eu fui para os Estados Unidos. Então, vamos lá, dizer que eu aluguei um carro. Quem é a pessoa? Para dizer que eu aluguei, I rented. Lembrando, rented, se for uma pronúncia mais marcada britânica desse T, rented. Repeat, rented. North American English, rented, rented. Lembra que o T no inglês norte-americano ele some, tá bom? Rented. Então vamos lá. I rented what? Qual seria então o complemento? O que é que eu aluguei? I rented a car. Se você tiver alugado uma casa, um apartamento no Airbnb, I rented a flat or an apartment, a house. Você pode fazer o exemplo de acordo com as informações que tem a ver com você. Não precisa seguir só o meu exemplo não, tá? Então vamos lá. Se eu quiser dizer então, eu aluguei uma casa na Flórida ano passado. Então, I rented a house in Florida last year. Vamos de novo? Again? I rented a house in Florida last year. Então, eu aluguei o quê? What? A house. Where? Aonde? In Florida. Quando? When? Last year. Então, você notou que eu coloquei 3 complementos, ó. I é a pessoa, o sujeito, né, de quem eu tô falando. I rented. What? Where? When? Então, complemento de objeto, de lugar e de tempo, né? Então, a gente não precisa ficar mais preso àquela frase super facilzinha, com o mínimo possível, não. Vamos começar a incrementar essas frases para a gente conseguir se expressar melhor. Quanto mais informação a gente conseguir inserir na frase, mais a gente vai conseguir praticar o inglês, ok? Então, vamos só mais uma vez, para você praticar, ok? So, listen and repeat. I rented a house in Florida last year. Agora devagar. I rented a house in Florida last year. I rented a house in Florida last year. Fantastic, yes. Então, já se você quiser dizer, eu aluguei um carro mês passado. I rented, nesse caso, what? A car. Eu não disse aonde, mas eu posso dizer quando. Last month. Eu falei mês passado, não é isso? Então, last month, ok? I rented a car last month. Olha o ritmo, tá? Quando a gente pronuncia. Tenta imitar a minha forma de pronunciar. I rented a car last month. Ó, I rented a car last month. Tenta seguir esse ritmo, tá bom? I rented a car last month. Então, rented, mais marcado britânico. Rented, mais norte-americano, ok? Vamos lá para a próxima. Antes mesmo da gente falar o passado desse verbo.
Sempre que eu quiser me referir a um tempo, que seja, vamos supor, 2 dias atrás, 5 dias atrás, 2 semanas atrás, alguns minutos atrás, esse atrás, a gente vai utilizar a palavrinha ago. Repeat. Ago. Então, se for assim, 2 horas atrás. 2 hours ago. Repeat. 2 hours ago. 5 dias atrás. 5 days ago. Repeat again. 5 days ago. Se fossem 3 meses atrás. 3 months ago. 3 months ago. 2 anos atrás. 2 years ago. Repeat. 2 years ago. Então, na aula anterior, a gente viu last month, last week, né? Que seria mês passado, semana passada. Agora, esse ago seria no sentido de tanto tempo atrás. Então, vamos aprender, vamos lembrar bem dessas duas palavras, o last e o ago. Ambos são utilizados para se referir a complementos de tempo do passado, ok? Então, se você quiser, pausa, anota direitinho, volta um pouco para praticar essa pronúncia, ok? E a gente dá continuidade. Então, vamos lá, o verbo to paint. Então, vamos lá. Se eu quiser dizer assim, meu pai pintou essa parede 2 horas atrás. Não toca nela, cuidado, ok? So, watch out. My father painted this wall 2 hours ago. Again, vamos lá. Quem é a pessoa, o sujeito, de quem eu tô falando? My father. Então, foi meu pai que pintou. My father painted, ou seja, ele pintou. Vamos praticar mais um pouquinho essa pronúncia. Paint, que é no presente, a forma original do verbo, paint. Painted, o T bem marcado aí, mais britânico, tá? Painted, lembrando que esse ED tem som de id. Painted. Já mais norte-americano, painted. Painted. O T some, tá bom? O som vai aí do N, painted. So, my father painted the wall, or this wall, esta parede, this wall. Né? Pintou o quê? This wall. When? Quando? 2 hours ago. Alright? My father painted this wall 2 hours ago. Be careful, watch out, cuidado, tá bom? Então, nesse caso aqui, esses EDs aqui vão ter o som de id. Id, ok? Vamos só lembrar disso que é super importante, ok? Então, vamos continuar nesse próximo slide, ok? If the verbs end in T or D, ed is pronounced id, ou seja, o ed é pronunciado id. Então, vamos lá, a gente vai ver a forma fonética escrita só para você visualizar realmente a reprodução do som. Então, vamos lá, a gente tem aqui o verbo to need, que é o verbo precisar. No passado, ó, past tense. Essa palavrinha tense significa o tempo, no caso do tempo verbal, tá bom? Então, past tense, ou seja, o tempo passado. Então, needed. Então, needed. Ok? Visualiza aqui. Add, que é o verbo adicionar, muito utilizado nas redes sociais hoje. Então, não vem com essa história de add, não, tá? Add. Add, tem som de D, significa adicionar. Quando a gente diz, me adiciona no WhatsApp, me adiciona no Instagram. Add. Repeat. Add. Yes? Então, nesse caso aqui, added. Olha a pronúncia. Added. Added. Se você quiser dizer, ela me adicionou no Telegram. She added me on Telegram. Repeat. She added me. Então, ela me adicionou. Só que esse me tem que vir depois do verbo no inglês, tá bom? Não pode vir antes. She added me, ou seja, ela adicionou quem? Me. She added me. Aonde? Where? On Telegram. Ok? Então, veja que a estrutura do inglês, ela bem segue uma sequência. She, que é o sujeito, é quem a gente está falando. O que é que ela fez? Qual é a ação? O verbo.
added. Quem? Então, lá vai para os complementos. Ela adicionou quem e aonde, não é isso? She added me on Telegram. É muito importante que você entenda essa estrutura do inglês, porque isso vai te possibilitar compreender melhor quando as pessoas falam, os nativos, ou filmes, ou o que for, ou um texto escrito. Isso também vai te possibilitar formar, conseguir passar a pensar em inglês de forma mais natural, quando a gente entende a estrutura, tá? Por mais que o pessoal diga, não, isso é besteira. Isso não é besteira, isso é super importante. Porque não adianta você saber um monte de vocabulário solto, um monte de palavras solta, se você não souber juntar, ok? Numa estrutura que tenha coerência, yes? Então, vamos lá para o próximo. Want, a gente já viu esse verbo, que é o verbo querer, não é isso? Want. Então, aqui, wanted. Então, aqui eu deixei o T só para você visualizar. Wanted, mais marcado no britânico. Lembra que no americano esse T some, tá bom? Então, wanted. Consideraria, então, do N direto passar para o I. Wanted. Wanted. Só uma coisa, tá? Essas aulas a gente tá focando em desenvolver a pronúncia, certo? Depois a gente vai ver com imagens e formas de a gente praticar essa conversação, ok? Em cima disso, mas eu gosto muito de começar esse assunto com essa questão da pronúncia, que é pra gente já começar pronunciando certo, tá bom? Então, dessa vez a gente inverteu, viu essa parte de pronúncia antes, ok? Então, vamos lá. Attend é o verbo, nesse caso, quando você vai presencialmente a algum lugar. Então, participar de um curso, você foi presencialmente. Quando a gente diz, vai ter uma peça de teatro da minha filha, de alguém. Então, você vai realmente lá presencialmente. Então, attend é isso aí. Não é atender, não, tá? Não é atender telefone, não. E o passado, attended. Então, se você quiser dizer que ela foi presencialmente, ela foi para um curso. Quer dizer, se bem que nessa época, mesmo você estando online, você participou, não é isso? Você teve uma presença, querendo ou não, mesmo que seja virtual, tá bom? Então, she attended a course last month. Então, ela fez um curso, ela esteve presente, ela participou de um curso, tá? She attended a course last month. Então, attended, yes? E aqui, react é um verbo muito parecido com o português, que é o verbo reagir. React, repeat, react. O passado, pelo fato de terminar em T, não é isso? React, aqui a forma original do verbo termina em T, react. Aqui a gente vai estar a pronúncia reacted. Tá vendo que depois do T o som é de id? Então, reacted. Repeat. Reacted. Eu vou repetir isso. Lembra nas outras aulas que eu te falei. A sílaba tônica continua sendo a mesma do verbo na sua forma original, sem conjugação. Então, a gente tem react. De novo, again. React. O passado, reacted. Veja que o tid, ele não tem força. Ó. Reacted. Again, de novo. Reacted. Parece meio engraçado, meio besta fazer isso, mas é super importante, porque o teu cérebro vai lembrar disso, tá? Inclusive, se você quiser fazer esses movimentos, o teu cérebro vai lembrar disso. Ok? Reacted. Então, você pode dizer que ela reagiu à surpresa. She reacted to the surprise. She reacted, ou que ela reagiu muito bem. She reacted very well. She reacted, passado, né? Ela reagiu. She reacted very well, tá? Então, nesse caso, é como eu te falei, tenta produzir as tuas próprias frases de acordo com a tua realidade. Porque, vamos supor, pode ser que você olhe para uma palavra dessa e você, poxa, eu poderia dizer tal coisa. Tenta falar isso, tenta falar, tá? O que você acha. Você pode, inclusive, se não quiser colocar nos comentários da Hotmart, você pode colocar lá no nosso grupo do Telegram, tá? Ou do WhatsApp, no que você estiver participando. E aí eu posso, inclusive, responder por áudio, tá? Lá, é mais interessante. Vamos participar no Telegram, que é legal, porque fica tudo gravado. E eu posso responder para você, tá tranquilo, tá bom?
no grupo da turma, certo? Então vamos lá, eu vou parar por aqui, porque a aula já está ficando longa, e na próxima aula a gente já vai ver os outros verbos que não têm essas terminações que a gente já mencionou antes, ok? Continua assistindo essas aulas porque é super importante. It's extremely important. Yes? Thank you very much and have a great time. Yeah? Aproveita essas aulas e volta, assiste de novo quantas vezes quiser em voz alta. E outra coisa, ó, coloca headphones, ok? Isso vai ajudar muito a tua pronúncia. Yes? Bye bye. Thank you. Bye bye.